Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Outro exemplo é a filtração. Na filtração, nós vamos separar componentes sólidos de líquido através de um meio filtrante. No nosso exemplo da imagem, o meio filtrante será o filtro de papel. O rapaz está fazendo café. Então, como é que ocorre? Nós vamos deixar o sólido, o pó de café, no filtro e ele vai passar o líquido, a água quente, por esse filtro. Então, o pó ele vai permanecer no filtro de papel e o líquido vai passar através dele, separando assim o sólido do líquido. Filtração. Próximo exemplo é a dissolução fracionada. A dissolução fracionada vai separar dois sólidos que estão misturados, adicionando um líquido que dissolva apenas um deles. Então, nós vamos ter aqui no exemplo açúcar e areia. O primeiro recipiente tem eles dois misturados e eu quero separar o açúcar da areia. Para isso, eu vou adicionar água. Ao adicionar água, o açúcar vai dissolver na água, a areia não. Então, a areia ela vai se depositar no fundo do recipiente e a água vai ficar misturada, dissolvida com o açúcar. Assim, eu consigo separar o açúcar da areia. Um outro exemplo é a decantação. A decantação consiste em deixar uma mistura em repouso para que, através da diferença de densidade, os componentes possam se separar. Observando essa imagem, nós temos aí uma vidraria chamada de funil de decantação ou separação. Então, nós vemos dois líquidos, mas eles estão bem separados. A gente percebe que o líquido mais escuro, ele está no fundo do recipiente e o mais claro está acima. Isso daí mostra que os dois têm densidades diferentes. O mais denso se depositou no fundo e o mais leve, menos denso, ficou acima. Um outro exemplo para a gente utilizar para separar por decantação é a água barrenta, nas estações de tratamento de água. Ela fica em repouso e, após o repouso, o barro, que é mais denso, se deposita no fundo do recipiente e a água, que é menos densa, fica acima. Continuando nas misturas heterogêneas, um outro método de separação é a flotação. Na flotação, um líquido de densidade intermediária é utilizado para separar uma mistura de sólidos de densidades diferentes. Nós temos no primeiro recipiente areia e serragem. Serragem são raspas de madeira. Nós vamos adicionar água e a água ela vai ficar no meio, intermediária. Porque a areia vai ser o mais denso dos componentes, vai se depositar no fundo do recipiente, e a serragem vai ser o menos denso, mais leve, flutuando ali na água. Então, a água ela separou a serragem da areia por ficar no meio, intermediária à densidade dos outros dois componentes. Temos também a centrifugação, que é a separação de sólido e líquido através de movimentos de rotação intensa. Então, como isso acontece? Através da alta velocidade, nós podemos separar sólido e líquido, ou líquido e líquido de densidades diferentes na centrífuga. Então, aquele que for mais denso vai ficar no fundo do recipiente, aquele que for menos denso vai ficar acima. É tipo a decantação, porém na decantação a gente espera horas em repouso. E na centrifugação, pela alta velocidade, faz com que essa separação ocorra de forma mais rápida. Um exemplo disso é a máquina de lavar. A máquina de lavar ela possui uma opção que é centrifugar, que ela em alta velocidade rotaciona ali a roupa molhada e isso faz com que o sólido, que é a roupa, fique sem uma parte do líquido, que é a água, deixando a roupa um pouco mais seca. Separa a água da roupa. Vamos entrar agora nas misturas homogêneas. O primeiro método de separação das homogêneas é a evaporação.
Na evaporação, a gente vai utilizar a mudança de estado físico para separar uma parte sólida de uma parte líquida. Relembrando que nós vimos nessa aula já mudanças de estado físico, uma delas é a evaporação, onde a gente passa do estado líquido para o estado gasoso. Isso ocorre muito nas salinas. Nós pegamos água do mar, que é água mais sal, e a gente evapora a água. Faz com que ela se torne gás, saia do estado físico líquido para o gasoso, se perca no ambiente como vapor d'água. À medida que ela vai evaporando, o sal, que é a parte sólida, vai se depositando ali naquela pilha. Então, a gente consegue obter o sal através da evaporação da água. Um outro exemplo é a destilação simples. Na destilação simples, há a separação de sólido dissolvido em um líquido, porém agora através da ebulição. A ebulição você vai ter um controle maior da temperatura. É a mesma coisa que a evaporação, porém nós não vamos perder a água. A água ia para o ambiente, agora ela não vai mais. Nesse sistema, nós vemos que há um balão de destilação sob uma fonte de calor. Nós vamos ali fazer com que o líquido ele entre em ebulição. Ele chegue à sua temperatura ideal para sair do estado líquido para o estado gasoso. Então, vamos imaginar que nesse balão de destilação nós temos água e sal misturados. Nós vamos fazer com que a água entre em ebulição, chegue ao seu estado gasoso e ao passar para o estado gasoso, ela vai entrar nesse condensador. Lembrando o que é condensação lá nas mudanças de estado físico. A condensação faz com que o gás vire líquido através da diminuição da temperatura. Então, nós temos agora o quê? O balão de destilação tem água e sal. A fonte de calor vai fazer com que a água entre em ebulição, se tornando gás. O gás passa pelo condensador, a temperatura está um pouco mais fria e ele começa a voltar ao estado líquido e cair no outro recipiente, o Erlenmeyer. Então, agora a gente não tem a perda da água para o ambiente. A água ela vai cair ali no outro recipiente, até que ela evapore toda e fica no balão de destilação apenas o sal. No método de separação de misturas homogêneas, também temos a destilação fracionada. Só que agora na destilação fracionada nós separamos 2 ou mais líquidos que possuem pontos de ebulição muito próximos. Então, vamos ver como exemplo o petróleo. A gente está vendo ali tipo uma casinha onde tem o armazenamento de petróleo. Tem uma bomba verde e ela vai levar esse petróleo até uma fonte de calor, a fornalha que tem ali embaixo. Nós vamos começar a aquecer esse petróleo. Quando eu vou aquecendo esse petróleo, ele vai chegando a determinadas temperaturas. Ele vai aumentando a sua temperatura. À medida que aumenta, eu vou tendo componentes diferentes do petróleo sendo separados. É o que nós vemos do número 1 ao número 6. Então, no número 1, chegou na temperatura 1, nós conseguimos separar resíduos, parafina e asfalto. Chegou na temperatura 2, conseguimos separar o óleo lubrificante. Temperatura 3, óleo combustível. Temperatura 4, querosene. 5, gasolina. E 6, gás. Então, nós temos aí 6 componentes separados através da destilação fracionada do petróleo. E chegamos em coleta seletiva. A coleta seletiva, ela é um processo onde nós separamos materiais que possam ser reaproveitados, que seriam descartados por empresas e pessoas. Então, como é que a gente faz essa coleta? Geralmente, nós vemos as lixeirinhas coloridas, identificando que tipo de material você coloca em cada uma delas. Aí nós temos papel, plástico, vidro, metal, orgânico, que é o que a gente se alimenta, consome, e os não recicláveis, como por exemplo pilhas e baterias. Mas
Por que fazemos isso? Qual é a importância dessa coleta seletiva? A gente vê que o nosso planeta ele está com uma degradação ambiental muito alta. Então, isso é principalmente devido à poluição, ao desgaste do nosso meio ambiente. Quando a gente desperdiça esse tipo de material, ele poderia ser reaproveitado, mas aí ele vai misturado para o lixão, que é essa imagem. O lixão ele fica a céu aberto e ele não possui nenhuma regulamentação ambiental. Esse lixo todo, além de você ver que é uma poluição grande, ele ainda pode proliferar doenças e causar danos ambientais irreversíveis. Então, ao fazer a coleta seletiva, a gente está evitando que todo esse material seja desperdiçado e está evitando que se polua cada vez mais esse ambiente. E quais são os benefícios dessa coleta seletiva? Inicialmente, a gente pode evitar que novos ambientes e espécies sejam danificados. A gente também pode reutilizar esse material, fazendo com que evite extrair mais matéria-prima para a produção de novos. E as pessoas que trabalham diretamente com a coleta seletiva podem ter um trabalho mais digno, evitar de se locomover até os lixões e pôr em risco a sua saúde. Então, é importante a gente fazer essa coleta seletiva tanto para o meio ambiente como para nós mesmos. Espero que vocês estudem bem. Qualquer dúvida, vocês podem também assistir às videoaulas do SAI. E boa atividade, bons estudos!